Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão entrelaçados aqui. A gente vai falar sobre relacionamento de vidas passadas, acordos espirituais, resgates kármicos, autorresponsabilidade, expansão de consciência, níveis de consciência, despertar espiritual. Enfim, a gente vai falar sobre várias coisas, porque essas coisas todas estão entrelaçadas. Eu pensei muito se eu deveria dividir esse tema para o vídeo não ficar muito grande, se eu deveria fazer de repente uma jornada. Quem sabe a gente não faz para aprofundar ainda mais, né? Mas eu fui orientada a realmente fazer dessa forma que eu estou fazendo, tá? Então a primeira coisa que eu quero aqui trazer para vocês de introdução nesse vídeo é que muitas pessoas sabem e outras não. Talvez você esteja chegando pela primeira vez, tendo contato pela primeira vez com esse assunto. Então, por isso que eu vou introduzir sim, porque é necessário. Quem já sabe, tranquilo, respira fundo, espera, respeita o coleguinha que não sabe, beleza? Então, gente, introduzindo o assunto, eu quero lembrar vocês, que na verdade vocês em algum nível já sabem, que nós todos somos almas. E sendo almas, nós estamos então encarnados num corpo físico, enquanto seres humanos, nessa caminhada terrena, nessa jornada terrena de evolução, certo? Sendo almas, nós não temos, enquanto almas, sexo, nós não temos, enquanto almas, um corpo, enquanto almas, nós estamos num corpo. Eu estou Tainá, eu estou mulher, eu estou humana, eu estou nesse corpinho físico lindo e maravilhoso. E você da mesma forma, certo? E enquanto almas, nós temos já alguma experiência. Não tem como a gente saber quantas pessoas já encarnaram, quantas vezes nós já encarnamos aqui nesse planeta. Se viemos, realmente somos desse planeta ou viemos de outros. Sim, não temos como saber quantas vidas exatamente nós já tivemos. Temos como acessar algumas vidas, sim, de inúmeras formas. Uma delas, que eu vejo sendo a mais protegida, né? A mais segura, é através da psicoterapia reencarnacionista. Porém, existem outras formas também. E o importante é que quando a gente acessa essas vidas, tem um propósito, não é por curiosidade. Eu não quero saber se eu fui rainha da Inglaterra só para dizer, eu fui rainha da Inglaterra. Não, eu quero acessar uma vida para cortar a sintonia ou compreender alguma coisa hoje. Porque o que eu estou vivendo hoje é consequência do que eu já fiz ontem. E esse ontem abre-se um leque de que não é só apenas nessa vida, e sim em várias existências. Porque os meus acordos espirituais são meu planejamento de vida. E quando eu decidi ou fui empurrada, não sabemos, a encarnar novamente para o meu processo evolutivo aqui nessa vida enquanto Tainá, eu junto aos meus mentores, lá com uma consciência mais elevada, no plano astral também conhecido como o céu, fui lá, vi tudo que eu já fiz, principalmente nas minhas últimas vidas, e eu escolhi, baseado nessas existências anteriores, quais seriam as configurações da minha vida hoje. Então eu escolhi os meus pais, exatamente como eles são, sabendo quais seriam os resgates que eles teriam também. Eu escolhi se eu teria irmão ou não. Eu escolhi a cidade, o país, o estado que eu nasceria, o momento planetário que eu nasceria, o corpo, como seria esse corpo. Eu escolhi as minhas condições financeiras, enfim, entendeu, né? Tudo, absolutamente tudo, eu escolhi porque seria a configuração perfeita para que se dessem os meus resgates kármicos junto às outras pessoas também. Mas aqui eu estou falando da minha caminhada evolutiva. E essas pessoas também fizeram isso, que estão ao meu redor, e dessa forma, elas também me escolheram, elas também escolheram que eu fosse filha, irmã, neta, prima, sobrinha, namorada, tudo, né? Elas foram escolhendo, porque essas configurações de relacionamentos também seriam as ideais para que aflorassem os resgates kármicos, tanto delas quanto os meus. E é uma via de mão dupla. Eu aprendo aqui e ela aprende lá. Entendeu? Assim se dão os relacionamentos de vidas passadas. Assim se dão todos os nossos relacionamentos. Todas as pessoas que passam pela sua vida e às vezes é tipo uma pessoa que passou na rua por você, né? Não precisa necessariamente fazer parte da sua vida. Elas têm algum tipo de resgate contigo
e dão alguns sinais. Você, na verdade, sente, né? Você percebe esses sinais, às vezes são seus sentimentos e emoções, o mais comum, de que há resgates ali e que já tem uma história ali, né? Tem experiências de vidas passadas. O mais óbvio, entre aspas, para nós é a nossa família, porque principalmente nosso relacionamento com nossos pais, eles são os nossos maiores professores, eles são o nosso primeiro contato aqui na Terra. Assim, quando a gente nasce, a gente já tem contato com a nossa mãe, já tem contato com o nosso pai, em tese, né? Em teoria, claro. Existem as configurações de você nem conhecer o seu pai, de você ser adotado. Eu não vou entrar nesses leques, nesses inúmeros, nessas infinitas possibilidades. Estou colocando aqui o que seria o padrão para ficar numa linha, né? Um raciocínio linear para que você entenda. Então, todos esses relacionamentos acontecem, certo? E eles acontecem para que a gente tenha esses resgates kármicos. Sim, existem relacionamentos que são por afinidade? Existem. O que são os relacionamentos por afinidade? São aquelas almas companheiras, né? Aquelas almas onde você se dá super bem com essa pessoa, vocês são super parecidos às vezes, não é uma regra, nada é regra, ok? Porque é uma configuração muito única, individual. E dentro disso, não tem tantos resgates kármicos ali com essa pessoa. Talvez você já tenha feito esses resgates com em outras vidas, né? E aí ali vocês escolheram mais serem companheiros de jornada evolutiva. Isso quer dizer que não tem nenhum resgate? Acho bem difícil. Isso quer dizer que estão livres dos karmas, né? Que a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre karma, assista, vai aparecer aqui em cima. Se você não sabe o que é importante desmistificar para você entender aquilo que eu tô falando, né? Mas isso não te deixa imune, né? Protegido, eu aprendi inclusive na prática, de resgates kármicos. Talvez naquele momento que vocês estão juntos ou que vocês se encontraram, eu não tô falando só de relacionamento amoroso, tô falando de amizade, de relacionamento familiar mesmo. Até mesmo porque as suas almas gêmeas, que nós temos várias, podem estar dentro da sua família, não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso. Na verdade, nem sempre é, né? Não existe regra aqui, como eu falei. Há um amplo resgate, muitas variáveis, tá? E aí também existem esses relacionamentos que são, vamos colocar, puramente kármicos. Isso quer dizer que você não vai ter afinidade com a pessoa? Claro que não. Mas tem aquelas pessoas que você tem muitas questões para resolver, muitos conflitos, só tem conflito com essa pessoa, vocês brigam que nem gato e rato. Então isso mostra ali que é mais um resgate mesmo kármico do que um relacionamento por afinidade, certo? E aí, dentro desse processo de aflorar os resgates kármicos, por que eu digo aflorar? Por que eu digo despertar? Por que eu sempre coloco as emoções e sentimentos dentro disso? Porque ninguém cria nada dentro de você, certo? Ninguém cria um sentimento dentro de você. As pessoas vão lá e dizem, ai, porque o fulano me deixa com raiva, o fulano me irrita. A pessoa me irrita. O fulano, ele está simplesmente cumprindo o seu papel na sua existência. Coisas que vocês acordaram antes de nascer, que é aflorar a raiva, como se ele virasse uma chavinha ali, porque essa raiva tem um papel importantíssimo na sua jornada de te trazer aprendizados específicos, uma lição oculta está ali, de te fazer, a partir do momento que você entende e que você vira essa chave, ir mais além, expandir ainda mais a sua consciência. E falando em consciência, todos nós temos uma consciência, somos um campo de consciência. E as consciências, elas se conversam e se reconhecem. Ou seja, nós passamos pela lei do esquecimento de forma mental, ou seja, não lembramos, né, de todas as nossas vidas conscientemente, até porque a gente ia entrar em tchutchu, né, a gente ia colapsar, não ia dar muito certo isso. Porém, essa lei do esquecimento, ela não funciona 100%. As nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso coração, esse portal multidimensional, dizendo chakra cardíaco, que é conectado com, que é o mais forte, é o nosso portal da alma, né? E o nosso inconsciente, eles não passam por essa lei do esquecimento, tem essa brecha ali. Então, é por isso que você
Ao olhar uma pessoa, por exemplo, que você nunca viu na vida, você sente um negócio, você sente uma felicidade, você sente um amor, você sente raiva, você já torce o nariz para essa pessoa, sente um desejo de vingança do nada com aquela pessoa. Isso mostra que tem um histórico, você não está conhecendo essa pessoa pela primeira vez. A sua alma está reconhecendo essa pessoa. E todas as pessoas, a maioria, pelo menos da nossa família, são almas que a gente já teve algum tipo de experiência em algum nível em outras vidas. E essas almas que são amizades, que são relacionamentos amorosos, muito provavelmente também, certo? E aí, cabe a nós compreender, e aí entra o papel da autorresponsabilidade, que todas essas almas estão realmente aqui e há essa grande dança da evolução para que a gente entenda certos aspectos sobre nós mesmos e curemos esses aspectos, entende? Então é como se essa pessoa ela simplesmente estivesse virando uma chavinha e fazendo o papel dela realmente, ela só tá falando, ó, tá vendo isso aqui que eu tô mostrando para você? Seja um sentimento que você considera ruim ou não, e isso aqui tá te mostrando que, primeiro, a gente não se conhece dessa vida, e segundo, tem algum aprendizado aqui que você combinou comigo de te lembrar, e eu tô fazendo isso, eu tô te lembrando. Então você precisa olhar para isso. E para você olhar para isso, você não necessariamente tem que vir se resolver comigo, entendeu? Não é necessariamente um resgate comigo. Às vezes é só um resgate que eu combinei contigo de te lembrar, de te aflorar, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Coloca qualquer coisa, coloca aqui embaixo as dúvidas. E essa autorresponsabilidade e essas consciências, todos os conhecimentos, o despertar, tudo isso existe em vários níveis no nosso processo evolutivo. Existem vários níveis de consciência. Quando eu falo níveis de consciência, o que são esses níveis de consciência? Isso quer dizer que eu, enquanto alma, eu já tive várias experiências, já tive várias vidas, como eu já disse no início do vídeo, não tem como saber quantas, eu já acessei algumas. E dentro dessas vidas, eu já fiz coisas de acordo com o meu nível de consciência daquela época que trouxeram consequências. Lembra que eu falei? O meu hoje é consequência de todas essas vidas, desse meu passado que abrange essa vida e vidas passadas. E aí, dentro disso, eu comecei a ter aprendizados através dessas experiências, certo? Então, a partir daí, eu comecei a cumprir os meus acordos espirituais e a expandir a minha consciência através desses aprendizados que foram trazidos nas experiências que eu tive. Isso me fez ir subindo alguns degrauzinhos da minha própria escada. Você tem a sua escada e eu tenho a minha. E aí eu vou subindo esses degrauzinhos. Essa escada tem um fim? Não, a nossa jornada evolutiva não tem um fim, tá? Não tem uma meta final necessariamente. A jornada é o que é. A nossa evolução é uma jornada sem fim, né? É hoje, amanhã e depois. É como se fosse uma jornada infinita. E aí, dentro disso, como eu sou um ser único e eu tenho uma jornada única, você também é um ser único e tem uma jornada única. E aí você também tem as suas próprias experiências, seus próprios resgates, as coisas que você aprendeu e não aprendeu, as coisas que você resgatou e não resgatou. E aí, dentro disso, nessa sua própria jornada, você também vai subindo esses degraus, você vai sendo a sua melhor versão, você vai acessando o seu interior, voltando para a tua essência, você vai ressignificando coisas, curando coisas, transformando coisas, e aí você vai indo mais além, expandindo mais a sua consciência dentro da tua própria jornada. Não tem como jamais comparar a minha jornada com a sua, porque eu sou única, entendeu? Eu tenho milhões de vidas, vai saber, né? Milhares, centenas de vidas. E aí eu tive milhares, centenas de experiências que são únicas, porque eu sou único. E você, eu tô repetindo para você, para ficar bem claro, e você é a mesma coisa. Então, eu estar num degrau específico, com um nível de consciência específico, não quer dizer nem que eu sou melhor, nem que eu sou pior do que ninguém, porque não existe isso. Não tem como se comparar nem duas almas, muito menos duas jornadas diferentes, entende?
Só que quando a gente coloca várias almas com vários níveis de consciência dentro da sua própria jornada para interagir, isso tem alguns, como que eu posso dizer? Tem alguns impactos nesse processo. Porque a alma que está no nível de consciência X e já compreendeu, por exemplo, o seu papel dentro da própria vida, ela pode entrar em conflito, e isso tudo é orquestrado, tá, gente? Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Ela pode entrar em conflito justamente com aquela alma que ainda não compreendeu isso. E eu ter compreendido alguma coisa, aprendido alguma coisa que você ainda não aprendeu, não significa nada, além de que isso pode me trazer como uma alma que vai poder compartilhar contigo a minha experiência e fazer você ter alguns cliques, ou que você pode, de repente, ver em mim alguma coisa, eu posso aflorar alguma coisa em você, e dentro disso termos algum tipo de resgate juntos, ok? E aí, a gente precisa entender que todas as consciências aqui nesse planeta são importantes, elas têm um papel e elas têm um propósito. Isso se vê dentro da sua própria jornada e isso se vê nessa interação coletiva, ok? Isso quer dizer que para o nosso Criador, para a fonte, que não interessa qual é o Deus, qual é o nome que você dá, né? Aqui tudo é respeitado, todas as religiões, todos os deuses, todos os mestres são respeitados. Mas eu sempre coloco como universo, como a fonte, tá? O Deus que você acredita, você traz para a tua realidade aquilo que faz sentido para você, beleza? Então, o universo, a fonte, pensou muito bem como faria todo esse projeto aqui, que é esse grande projeto que é o nosso processo evolutivo, que é a vida, que são seres humanos vivos aqui no planeta Terra, de forma que absolutamente tudo tem um porquê e tem um propósito. Então, sabe aquela frase, eu não me lembro exatamente, porque eu não tenho religião, eu sou universalista, mas tem uma frase lá que é uma folha da árvore não cai sem a consciência de Deus, sem que Deus queira, sei lá, um negócio assim. Mas você sabe, coloca aí embaixo para mim como que é essa frase certinho, quem lembrar. Então, é exatamente isso. Então, a consciência, por exemplo, que é a consciência de um corrupto, vou colocar um político corrupto. Eu não tô falando que todos os políticos são corruptos, tá bom, gente? Estou usando um exemplo. Um político corrupto, tá? Esse político corrupto que tá roubando lá a população, que tá fazendo sabe lá Deus o quê, ele tem também um papel dentro do processo evolutivo de todo mundo, de todas essas vítimas desse político. Ele escolheu cumprir este papel, exatamente neste momento, neste país, neste governo. Entende? Da mesma forma, eu, Tainá, tenho um papel dentro do meu sistema familiar, dentro do meu relacionamento amoroso, dentro do meu papel de irmã. Entende? Então, todos nós temos o nosso papel dentro dos nossos relacionamentos e dentro do mundo de uma forma geral. E isso é super importante. Se você não tivesse importância, se a sua vida não tivesse importância, você não estaria aqui. Você nem existiria, na verdade. Você não precisa necessariamente estar encarnado para ter alguma importância, tá? Vamos colocar aqui que eu recebi um puxão de orelha. Tainá, não vamos entender isso que você tá falando. Então, só para ressaltar, tá bom? E aí, gente, entendendo todo esse processo de almas e como nós somos espelhos e temos resgates, nós precisamos entender que nós não precisamos agradar todo mundo, não precisamos ser aceitos e não precisamos ser amados por todos. E a autorresponsabilidade que a gente deve assumir para que tudo fique mais leve é a autorresponsabilidade onde você entende que dentro dos seus relacionamentos, dessa dinâmica de resgates, você não deve levar tudo para o lado pessoal. Porque o tempo todo, os acordos espirituais, eles não tiram férias. Então, o tempo todo você está tendo algum tipo de resgate com as pessoas.
O tempo todo você está aflorando alguma coisa. Às vezes o simples fato de que a pessoa está vendo em você algo que ela gostaria de ter em si, ou que ela já tem e não acessou, algo que ela não gosta em si mesma, ou que ela ainda não trabalhou em si mesma, porque nós somos espelhos. E aí essa pessoa, por ela não ter, por isso que eu falo que o autoconhecimento é a chave, por ela ainda não ter essa consciência, ela vai descontar em você e vai colocar a culpa em você e vai discutir com você, terminar uma amizade, vai terminar um namoro, vai querer distância de você porque ela está vendo algo em você que pertence a ela e ela ainda não trabalhou. E aí, dentro dessa toda essa dança, dessa dinâmica evolutiva, imagine se todos nós o tempo todo fôssemos entrando nesse processo de levar tudo para o lado pessoal. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu chamo de presença de cura. Eu não sei se já aconteceu com você, me diz aqui embaixo, mas é muito comum, por exemplo, você ir e entrar num lugar público, né, sei lá, num shopping, no mercado, e no hospital, sei lá, e aí ter várias pessoas nesse local, e aí essas pessoas começarem a olhar com cara feia para você, ou virar a cara, assim, torcer o nariz para você. Isso eu chamo de presença de cura. Porque você, enquanto alma, só o fato de você estar presente neste local fez com que todas aquelas almas fossem virando chaves. Um botãozinho foi lá desperto. Tá. Pode ser, aí essa pessoa vai colocar, pode ser inveja, pode ser que ela vai falar mal da sua roupa, vai falar mal do seu cabelo. Se você tá acompanhada, vai falar mal do seu parceiro ou da sua parceira. Se vai falar dos seus olhos, vai falar do jeito que você anda, vai falar se você tá magro, se você tá gordo, vai falar o que for, mas o que tem por trás daquele pensamento que foi desperto, o resgate dessa pessoa. Que pode ser inúmeros, pode ser que seja que essa pessoa ela vai te chamar de gorda porque ela se sente gorda e ela acha que isso é uma coisa ruim e ela não sabe lidar com isso. Pode ser que ela viu que você é uma pessoa bem resolvida, que tá se amando e aí ela ainda não acessou isso. E não é na maldade, é porque ela ainda não está de bem consigo e não está trabalhando isso dentro de si. É um exemplo. Então, por isso que eu chamo de presença de cura. Agora, se você ainda não entendeu que todos nós somos espelhos, você também vai ter alguma coisa aflorada dentro de você. Então, você que entrou nessa sala, ainda usando esse exemplo, essa historinha, ao ver que todo mundo tá virando o nariz, torcendo o nariz, virando a cara para vocês, cochichando sobre você, isso pode te aflorar uma baixa autoestima, uma insegurança. Você vai começar a ver, nossa, o que será que tá aqui? Será que... Nossa, será que eu tô... Tem alguma coisa na minha cara? Será que eu não sou bonito o suficiente? Será? Já aconteceu com você? Então, eu tô já te contando e desmistificando que o nome disso é presença de cura e que tudo isso que eu tô trazendo está completamente interligado e explica todas essas situações. Então, nós somos espelhos. E quanto mais você entender isso e você sempre trabalhar o olhar para si quando essas coisas acontecem, mais livre você vai ficar de ser dependente de situações externas para ser feliz. Entendeu? Porque daí você vai entender que você é responsável pelo que você faz e por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, e não pela forma que o outro reage ao que você faz. Dentro dos relacionamentos, isso quer dizer que você não vai se importar com o que o outro sente, que você vai ficar nem aí pro que o outro tá sentindo ou pelo impacto que teve aquilo que você fez? Claro que não. Isso só quer dizer que você vai entender, opa, eu aflorei alguma coisa ali. Pode ser que isso seja um resgate meu também, de prestar atenção nas minhas atitudes? Claro, aí você entra no papel da autorresponsabilidade e vê que os aprendizados geralmente é uma via de mão dupla, entendeu? E cada um tá sempre cumprindo o seu papel, ok? Então, para finalizar esse vídeo, é importante você entender que cada pessoa ela vai captar a sua mensagem, aquilo que você fala, de acordo com o nível de consciência dela, as experiências que ela já teve, as coisas que ela trouxe para curar, as suas crenças,
a maneira que ela está criando a própria realidade, o que ela acredita, as suas histórias, os seus resgates kármicos, os resgates kármicos que você tem em comum ou que você tem com essa pessoa. Olha quanta coisa envolvida na reação e na interpretação de uma pessoa. Talvez alguma coisa que eu disse nesse vídeo trocou numa ferida sua. E aí, cabe a você ver qual ferida é essa para que você trabalhe em si. Então, isso tira algo que a gente tem muito forte dentro de nós, que é a necessidade de justificar as coisas, porque a pessoa reagiu de uma forma X. E essa necessidade de ficar o tempo todo lidando com o externo de uma forma que traga sofrimento para nós, né? Porque aí você não vai ficar o tempo todo se machucando, se magoando com os outros. Você vai olhar, você vai parar, ok, eu tenho uma coisa para trabalhar aqui. Aí eu vou lá, eu olho para isso, às vezes vai precisar de ajuda de um terapeuta, né? Para isso, é claro, que quando se trata de uma experiência nossa, geralmente a gente não consegue ter um olhar neutro, e aí o terapeuta traz esse olhar neutro, né? Tanto que o terapeuta faz terapia, eu sou terapeuta, faço terapia, minhas terapeutas fazem terapia, minhas amigas terapeutas fazem terapia, então é natural, tá? Já digo. E aí, dentro desse processo, isso vai tornar as coisas muito mais leves para você, ok? Muito mais leves, porque aí você não vai o tempo todo ser mexida pelas coisas externas. É claro que quando você for mexida, você vai se permitir e acolher o teu processo, mas isso vai ficar cada vez menos comum, porque aí a pessoa aflora. Opa, alguma coisa tem aqui. Aí eu olho, eu vejo que eu tenho que trabalhar e quando é o caso, eu dou os devidos limites, eu me afasto dessa pessoa, mas só aí, depois que eu trabalhar isso em mim, é que eu pego e dou alguma reação. Na verdade, não vai ser uma reação, vai ser uma ação muito bem responsável dentro do meu próprio processo e do meu próprio poder pessoal. Porque aí eu não vou reagir, porque você me fez isso, porque você é isso, você é aquilo. Não, eu vou falar, me senti triste com isso que essa pessoa falou. Por que eu me senti triste? Alguma coisa tem que trabalhar aqui. Isso a gente faz muito com a tiragem do oráculo terapêutico dos acordos espirituais. A gente capta isso e a gente traz uma ação que é necessária por trás desse aprendizado. Porque os sentimentos e as emoções, elas são uma ferramenta divina, são uma bússola divina. Elas estão te mostrando alguma coisa que você precisa aprender, curar, transformar e fazer. E a partir do momento que você olha para elas dessa forma, você vai entender todas as suas emoções e sentimentos, você vai se conhecer e você vai começar a compreender o aprendizado e fazendo o que precisa ser feito. E aí, quando você faz o que precisa ser feito, sabe o que acontece? As coisas param de se repetir. Então, você que é uma pessoa magoável, você não vai mais ser magoável. Você vai ser cada vez menos magoável, porque você entendeu por que aquilo te magoa. Por que você atrai pessoas que te magoam constantemente e tudo te magoa? E aí você pode até acabar entrando no papel de vítima, achando culpados. Aí só quando você entende isso e você vira a chave, você vai falar, opa, peraí, eu não sou vítima de nada, eu criei a minha realidade, eu escolhi estar aqui, eu escolhi esses resgates, então eu vou me empoderar, eu vou ver por que isso tá aqui, eu não vou mais deixar que as pessoas me magoem, eu não vou mais reagir a essas pessoas. E eu vou dar os devidos limites para que as pessoas passem a me respeitar. Uma coisa não exclui a outra. O fato de você olhar e de você aceitar o teu aprendizado não vai te tirar, muito pelo contrário, aí é que vai te dar o poder de agir diante daquilo e de impedir que isso continue se repetindo numa situação cíclica, num padrão repetitivo para sempre na sua vida. Às vezes com diferentes atores. Então você tá num relacionamento, por exemplo, abusivo, onde aquela pessoa sempre te fez muito, muito mal, sempre te tratou muito mal, te aflorava, né? Te fazia se sentir não amada, abandonada, rejeitada. Quais são as emoções e sentimentos? Abandono, rejeição, não merecimento, falta de amor próprio. E aí você olha para isso de um jeito neutro, e aí você vai, a partir daí, ver, peraí, eu trouxe isso para trabalhar. Mas você vai continuar com essa pessoa que tá tendo, ela tá cumprindo o papel dela? Tá. Mas que tá tendo esse papel abusivo? Não.
E a partir daí você termina, você vai conseguir ter forças, aqui nesse exemplo, para terminar com essa pessoa, porque você está entendendo qual está sendo o papel dela. E você está entendendo que esse é um relacionamento tóxico, que você não merece, portanto não tem por que continuar dentro desse relacionamento. É claro que na teoria, eu falando, pode parecer muito simples e fácil. Não é. Tem muitas coisas envolvidas, tem coisas para se aprofundar, tem um processo, não é do dia para a noite, e fique claro. Mas eu só estou trazendo dessa forma para que você compreenda como tudo isso está interligado. Resgates kármicos, autorresponsabilidade, poder pessoal, amor próprio, você ser uma alma, tudo que se aflora, despertar espiritual, relacionamentos de vidas passadas. E relacionamentos de vidas passadas não são somente o que? Amorosos. Como eu falei, às vezes você entrou numa sala, um monte de gente, 20 pessoas foram afloradas ali. Você aflorou o que elas precisavam curar em 20 pessoas e você não teve que falar um A. Como elas vão lidar com isso é responsabilidade delas. Como você vai lidar com o que aquilo foi, o que aquela reação aflorou em você, é a tua responsabilidade e é o teu resgate. Ok? Então, gente, quando vocês compreendem e absorvem isso dentro do ser de vocês, tudo vai ficar muito mais tranquilo. Porque cada vez mais vocês vão estar no poder pessoal de vocês. E aí vocês não vão mais ficar procurando, vamos colocar melhor dizendo assim, culpados. Você não vai mais colocar no papel da vítima do mundo. Quando você sai do papel de vítima, você entra no papel de autorresponsável. E isso muda a sua vida. Isso abre inúmeras portas, te conecta com infinitas possibilidades. Porque eu sempre brinco, se você entende, eu que criei isso aqui, eu posso trazer a mudança para minha vida, então se eu fiz essa cagada, eu posso consertar a cagada e fazer algo melhor, não é? Então a autorresponsabilidade, ela te traz esse lado bom também. Ela te traz a percepção de que você está criando a realidade, te traz a percepção de que aqueles erros trouxeram consequências, aqueles acertos também trouxeram consequências, que o hoje é a consequência de tudo isso, sim, mas também te traz esse grande poder do que você vai fazer a partir de hoje, a partir dessa autocompreensão, desse bater no peito, ok, o que eu preciso fazer agora? Me empoderei, sentei no meu poder pessoal, no trono da dona da minha vida e agora eu vou fazer diferente. E como que eu chego nesse processo, Tainá? Terapia, autoconhecimento. Tá bom? Gratidão por assistir esse vídeo. Para você que assistiu até o final, eu espero que tenha trazido inúmeros insights, que faça você dar inúmeros saltos quânticos. Se não trouxe insights, assiste esse vídeo mais vezes. Compartilha com as pessoas, principalmente as pessoas que você sabe que estão aí nessa jornada evolutiva, que já estão começando a compreender algumas coisas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho, porque isso é muito importante, que a YouTube vai sempre te avisar quando tiverem vídeos novos aqui no canal. Escreve aqui pra mim o que você achou desse vídeo, seus insights, compartilha, porque o que você teve de insight, a sua experiência pode ser um insight e a experiência de outra pessoa. E aí vocês podem, de forma respeitosa e amorosa, trocar figurinha. E aí algo que essa pessoa entendeu, que você ainda não entendeu, vocês podem se auxiliar dentro disso. E essa é a mágica do compartilhar dentro da sua jornada evolutiva. É muito sensacional, não é? Então eu abro esse espaço também para vocês começarem a contar essas histórias aqui embaixo. E aí, é isso, gente. Eu não falei nem quem que eu era, porque eu já entrei no assunto. Então eu sou a Thay e esse é o canal Revolucionar-se. Só para não ficar sem essa parte aqui nesse canal, nesse vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e olha, no fundo do meu coração eu desejo que cada vez mais vocês sentem no poder pessoal de vocês, assumam a autorresponsabilidade e aprendam tudo isso que eu trouxe aqui para que as coisas fiquem ainda mais leves e vocês evoluam cada vez mais cumprindo os acordos espirituais de vocês, ok? Um beijo para você e até o próximo vídeo.